Neste terceiro episódio, você vai perceber que o confronto entre os três Joãos se aproxima. A entrevista segue reveladora dos bastidores do poder federal, do poder paraibano e do poder pernambucano. Uma verdadeira teia que desaguará em assassinatos e orfandades. Afinal, o assassinato de João Pessoa na Confeitaria Glória, no centro de Recife, foi um crime passional ou político? E sobre João Duarte Dantas, que teve como amante a poetisa paraibana Anaíde Beris, que jurou de morte a João Pessoa, dizendo a ele que após a revelação, a publicação das cartas íntimas que ele trocava com Anaíde, se João Pessoa pisasse no Recife, ele o mataria, como de fato o fez. Em um dia de outubro, quando o presidente da Paraíba foi a Recife, a capital do Pernambuco, e se dirigiu à Confeitaria Glória e lá tombou alvejado pelos tiros disparados pelo revólver do advogado Dantas. Esse crime, que a história se digladia entre a versão passional e a versão política, transformou João Pessoa em um mártir? Ou João Pessoa realmente foi vítima de um assassinato cruel, inclusive tendo como um dos mandantes, como dizem alguns, o pai do escritor Ariano Suassuna, João Suassuna, então deputado federal no Rio de Janeiro? O fato é que após a morte de João Pessoa, a capital da Paraíba do Norte muda de nome. O pai de Ariano Suassuna é assassinado no Rio de Janeiro. E, por fim, a Revolução de 1930 se desencadeia com a mudança do quadro político brasileiro. E uma pergunta vai ressoar pelo Brasil de 1930 até os dias de hoje. Afinal, o que dizer da morte de João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna? Você quer me seguir? Vamos assistir juntos. Foi uma covardia muito grande que fizeram com o João Suassuna. A prova estava aí, porque na verdade, João, ele não tinha confusão nenhuma. João Suassuna não tinha nenhum problema com João Pessoa. É tanto que ele passou o bastão, ele apoiou a eleição de João Pessoa. E João Pessoa era sobrinho de Epitácio Pessoa, morou muito com Epitácio, era o queridinho de Epitácio, e Epitácio se dava bem com o João Suassuna. Então, foi um crime que começou com motivação passional. Na verdade, João Dantas era primo de Dona Ritinha Vilar, que era a mãe de Ariano, era a esposa de João Suassuna. João Pessoa cometeu um grave erro, ele subestimou a valentia e desrespeitou o João Dantas de uma forma mais esdrúxula que podia. Ele publicou na União, isso é sabedor de todo mundo, cartas íntimas, a verdade é essa. Relembrando, porque é tanta coisa, né? Sim. Foram cartas amorosas que eles trocavam. As cartas que João Dantas mandava para essa mulher. Foram, na verdade, cartas. Acharam fotos, mas não era foto íntima. As cartas que eram cartas íntimas, amorosas, né? Que era a história de três João, João Dantas e João Suassuna. E qual foi o grande escândalo nessa história? Nessa história foi o seguinte, foi a publicação dessas cartas íntimas, né? Feriu o ego de João Dantas, né? E João Dantas, a polícia... Aí houve uma perseguição, aquela coisa toda, o homem era do poder, o pai, aliás, o tio dele muito importante no Rio de Janeiro, né? O Epitácio. E aí aconteceu que João teve que sair da Paraíba
e foi para Recife, mas jurou vingança. Se João Pessoa pisasse em Recife, no dia que ele pisasse em Recife, ele matava ele. E ele cumpriu. Por que Ariano Suassuna viveu e morreu crendo que a morte do pai dele foi a mando da família do João Pessoa? Porque além de eu ter lido muito e pesquisado, eu convivi com a família Suassuna. Convivi. E eu conversei com João Suassuna Filho, que é irmão de Ariano. Uma certa visita que ele fez na casa de Dona Terezinha Suassuna, que era a prima de Ariano, casado com José Ciro Maia. Já vinha tendo moído. Isso era uma confusão de João Dantas. João Dantas, primo de Ritinha, a mulher de João Suassuna. E aí, ele foi para o Rio de Janeiro, que é onde ele era deputado, e ele se sentiu perseguido lá, né? Ele se sentiu perseguido, depois da morte que foi o estopim, né? Até uma revolução, criou uma revolução no Brasil, que respingou com esse problema aí. E aí, dizem, e tem provas aí e tal, que Epitácio, pelo poder que tinha, botou um cabra para matar João Suassuna, porque eles diziam que tinha sido João Suassuna que tinha mandado João Dantas, o primo da mulher dele, matar. Ele não queria atrelar a morte, colar a morte a esse escândalo passional, entendeu? E pesquisando a família Carneiro, eu descobri que o assassino de João Suassuna, ele veio para Paraíba e trabalhou na construção do açude de São Gonçalo, na região de Souza. Era uma obra do Denox. E esse Denox tinha uma influência muito grande de Epitácio Pessoa. Então Ariano seguiu a tese que foi realmente, eu acredito firmemente, que é a verdadeira, que foi mandaram matar o pai dele, e diz que foi Epitácio Pessoa que mandou, porque eles culpavam João Suassuna. E João foi morto com a carta no bolso, que essa carta, até eu tenho uma cópia dela, essa carta, com uma foto, né? Ele mandou para a mulher dele antes de morrer. Ele morreu com ela no bolso do paletó, ia passar para ela, contando que estava sendo seguido, estava sendo perseguido, e achava que ia ser assassinado, estava com medo de ser assassinado, e que era eles por vingança da morte. Na posse na Academia de Letras, no discurso de Ariano, ele deixa transparecer, e até fala mesmo, da tristeza que ele carregou no peito pela morte do pai, que ele tinha 3 anos de idade, né? Nasceu em 27. Foi. Aliás, uma curiosidade aqui, Ariano nasceu em junho e morreu em julho. No discurso dele, ele deixa transparecer que ele viveu a vida inteira buscando reminiscências, lembranças do pai, seja pela história, seja pelos depoimentos das pessoas que conheceram João Suassuna. Você acha que ele carregou, que essa mágoa fez com que ele fosse embora para Pernambuco e ao final rompesse de certa forma com a Paraíba, o estado de origem? Faz parte. Ele sofreu muito com isso. E eu vou te dizer mais. E Dona Ritinha, uma guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher que criou esses filhos, foi uma luta muito grande. Eles foram embora para Paraíba, para Pernambuco, ameaçado de morte, porque queimaram a casa deles, né, na Rua da República. Queimaram a casa deles no dia da morte lá do João Pessoa. E Ariano pequenininho, levaram ele, levaram toda a família. Depois, Dona Ritinha foi para o Pernambuco para educar eles lá e tal, e para Recife. E ele ficou alimentando aquela mágoa, mas ele se conscientizou, ele dizia, e queria vencer na vida, queria estudar, queria se formar, depois foi professor, foi escritor famoso, e como ficou famoso, mas ele alimentava essa mágoa. E tem uma coisa de Ariano, que você vai escrever esse documentário dele, Fábio Suassuna, que era primo legítimo dele, e ele disse que o pai dele levou ele uma vez, ele me contou isso, o pai dele levou ele para a fazenda ali de Souza, de Aparecida, a Cauã, e essa família Suassuna, eles têm um hábito de conversar com vocês, eles sentam na rede e fica se balançando, contando história. E João Suassuna, o pai de Ariano, tinha esse hábito, ele sentava na rede, juntava os operários, os trabalhadores dele, e ele ficava
contando as histórias, que Suassuna gosta muito de contar história e dar risada, gargalhada, principalmente esses mais antigos, né? Ariano, muito pequenininho, no colo de Dona Ritinha. Mas Fabre disse que quando encontrou com ele, rapazinho, Fabre era mais velho que ele, 8 anos por aí, encontrou com ele, e Ariano perguntou a ele, mas primo, mas essa sua risada, e aí começou a contar as histórias, e Fabre perguntou a Ariano, disse, Ariano, você gosta de rir também, gostava de rir daquelas gargalhadas, você esqueceu a tragédia que aconteceu com seu pai? Ele disse que não lembrava sempre, mas escrevia, e a escrever e ouvir na história do povo e contando aquelas histórias, fez com que ele tirasse aquela mágoa do peito. Mas de vez em quando ela me disse isso. Eu sempre fico pensando nos dois lados. A tristeza do Ariano em relação ao trauma que ele carrega no peito e que aconteceu em função dos paraibanos, da família Pessoa, mas também o lado da Paraíba. Eu achar que a Paraíba esqueceu um pouco o Ariano. Qual a sua visão sobre isso? Eu não vejo aqui um museu em homenagem a ele. Você não acha que a Paraíba é um pouco ingrata com um filho tão nobre? Olha, meu caro Gilberto, essa sua pergunta foi muito oportuna e uma pergunta muito interessante, pertinente. Foi. Então, Ariano aconteceu o seguinte. Ariano foi... A Paraíba não deu a Ariano o que merecia. E Ariano sentia isso. A gente notava que ele sentia isso. Ariano veio ser homenageado aqui. Ricardo foi o único. Ricardo fez você teve em João Pessoa, não sei se você teve ali na Lagoa, quando você vem do Palácio. Solon de Lucena? Tem aquele memorial lá, que ele fez em homenagem a Ariano. Que é aquelas figuras, né, é um monumento lá, né, na Lagoa. E nesse monumento, tá aquelas figuras de Ariano, né? É o armorial que Ariano defendia, né? Uhum. Tem aquelas figuras. E quase que a Paraíba vinha abaixo. Não queriam. Dizia que aquilo era figura do diabo, que aquilo era o diabo, e Ariano ficou muito desgostoso com aquilo. Ariano sentiu muito. Mas Ariano veio para a inauguração. E Ariano, filho da Paraíba, nasceu no Palácio da Redenção, e um dia chegou no Palácio da Redenção. Ele gostava de andar de pijama, de currulepe. O currulepe é uma sandália, você sabe, feita aqui de couro e sola, né? Parecido com aquela que os franciscanos usam, né? Que essa sandália os cangaceiros usavam muito isso. E aí Ariano chegou, essa história é muito conhecida, todo mundo já sabe disso, mas você tem uma ideia, Ariano nasceu no Palácio da Redenção. E Ariano chegou para entrar, para entrar lá dentro onde ele nasceu. E fizeram no barraro, mas disseram, não, mas o senhor vai entrar, tal, fizeram... Olha, Ariano é muito conhecido. Se você disse Ariano, você conhecia Ariano. Aí disse, o senhor vai entrar com essas roupas, com esses trajes. Pijama e currulé. O senhor vai entrar com esses trajes. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta no meio aí, que ninguém nunca deve ter feito, nem talvez, e nem pensou. Será que foi de propósito que Ariano foi de pijama e currulé para demonstrar um pouco de desprezo? Quem sabe? Essa é uma grande pergunta sua. Pode ser que ele tenha feito mesmo isso para demonstrar um sentimento arredio, aquela pompa toda. E outra, tem um detalhe, viu, Judivan? Lá nos jardins do palácio estão os restos mortais de João Pessoa. Você vai entrando e você vê. E aquilo até hoje tem uma polêmica, porque a história de João Pessoa, com todo respeito, ela foi muito polêmica. E enterraram, o único governador que enterraram lá foi ele. E deram uma Rondônia, a capital, né? Ele chegou e com aquele jeito dele, dizem lá que ele não me disse isso, mas eu já conversei com o pessoal lá, um senhor que trabalhou lá disse a mim que foi. Ele chegou e perguntou se queria entrar e acharam que ele estava com vestuário impróprio para entrar, e ele disse, mas vocês estão reclamando da minha roupa, eu já... caguei, andei nu aqui dentro, caguei e mijei aí. Quer dizer, quando uma criança mora numa casa, ele mija e faz cocô dentro da casa. Exatamente. E ele nasceu lá, cara. Deu os primeiros passos lá. Ele aprendeu a andar dentro do palácio. Você já pensou se aprender a andar dentro do palácio do governo do estado, do seu estado, né? E aí, Gilva, complementando sua pergunta, foi muito mal reconhecido. Ele não tem um museu. Fizeram agora, e foi Ricardo que fez. Aquele centro de convenção foi construído por Zé Maranhão e Ricardo Coutinho, mas Ricardo construiu o Teatro Ariano Suassuna, né? Que é muito lindo lá, muito bacana.
tem uma foto, uma estátua de Ariano, no formato da altura dele, do corpo dele, do mesmo jeito, eu não sei como é tão parecido. E a gente chega e bota o braço no pescoço dele, encosta dele e tira a foto, é lindo. Então, ele foi mal e só tem isso. Demais, pouquíssimas coisas. Aí quando a Globo estourou o Alta Compadecida e começaram a vir para Cabaceiras, transformaram Cabaceiras num polo de cinema lá, e contaram a história de Taperoá. Então a Paraíba começou a falar mais em Ariano, mas deram um pouco Ariano. Então eu acho que Ariano foi muito mal, por tristeza, reconhecido na Paraíba. O Pernambuco valoriza mais Ariano do que a Paraíba, mas um dia ainda vão reconhecer se ele vai ser tarde. Terminei as gravações na cidade de Catolé do Rocha e tentei descobrir um serviço de ônibus entre Catolé do Rocha e Souza. A próxima cidade fica a cerca de 100 km daqui, mas não tem ônibus entre as cidades, mas descobri um excelente serviço de van e já estamos na estrada às 6h30 da manhã. Passamos por uma escolinha na beira de estrada, escola de Timbaúba. Aí passamos em seguida pela cidade de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Levanta, preguiçoso da molesta, arregaça as mangas, põe a sola dos pés na estrada e vai trabalhar, parar de reclamar dessa tua vida que nada acontece porque tu não muda nada. Tivemos que parar no meio da estrada, tá aqui a van que eu peguei porque não tem ônibus entre Catolé do Rocha e Souza no dia de hoje. Aí descobri o serviço de van e vamos em frente. Mas aqui na estrada tivemos que parar. Dá para ver a fila de caminhões aqui. Pessoal, os motoristas da van desceram, foram averiguar se o problema é algum acidente que houve. Os dois motoristas da van, olha eles dois pontinhos brancos ali na estrada, ó, foram averiguar o que aconteceu aqui nessa estrada entre Catolé do Rocha e Souza. Bom, passageiros da van disseram que é uma curva muito perigosa e que às vezes os carros tombam por aí. Eu sou Adriel, aqui do sertão paraibano, da cidade de Mato Grosso. Aí eu encontrei esse rapaz aqui gravando um documentário a respeito de Ariano Suassuna. Eu sou um grande admirador dele. A gente tá parado aqui na BR, aqui chegando na BR-230, assim, quem vem de Catolé do Rocha sentido aqui a 230, a gente parou devido a um acidente que aconteceu ali. E o que o amigo mais gostava nos escritos de Ariano Suassuna? Ariano, nas palestras, nos escritos? Nas palestras. Mas eu tenho assistido ele, assim, em livro não, só na internet, documentário da internet. E hoje ficou fácil esse meio da gente conhecer qualquer coisa, né? Através da internet. E como é que você acha que foi o passar da vida de Ariano Suassuna? Ariano Suassuna foi o seguinte, é como se falar, ele é como uma laranja, a gente parte em quatro fatias, em 4 pedaços. Uma fatiazinha daquela ele viveu aqui na Paraíba, né? Aqui pertinho, começou novo aqui na Paraíba. E o restante foi para Grande Centro, né? Como Recife. E lá andou o mundo inteiro, né? Como tão cedo vão tirar o caminhão lá da curva da estrada, virou um comboio. A rapaziada aqui se reuniu, achou uma estrada de terra, são 6 km para buscar uma rota alternativa. E aí atrás tem uma ambulância, passageiro doente, urgência, e mesmo assim não pôde passar. Então vamos seguir por uma outra cidadezinha. Eu perguntei ao motorista, ele disse que o desvio deve crescer de 6, 7 km. O pessoal atrás seguindo. E aqui, lá na frente, aquela van é quem realmente conhece o caminho e a sugestão. Ó, tá todo mundo seguindo aquele rapaz lá na frente. E ali o Carcará, ó. Carcará do sertão. Leio do Carcará, pega, mata e come.
aqui, ó. Um comboio para voltarmos à estrada principal, já que o acidente do caminhão impediu de seguirmos a rota norte. Ou você encontra uma solução e segue em frente como um trator varrendo. Pena que aí vocês não conseguem sentir o cheiro do gado, do estrume, da manhã. Porque realmente é uma delícia. Temos uma paradinha aqui. E ó, segue à frente e o restante seguir. Por isso que se resolver seguir alguém, um líder, um chefe, um guia, um amigo, tenha certeza que ele conhece o caminho para você não se lascar todo. Lá na frente tem um açudezinho, porque sombra e água são ultra disputados em qualquer região desértica, árida e óbvio, aqui no sertão, com a aridez de sua flora. Lá na frente o rapaz desceu, foi abrir a cancela. O líder passar, o líder do comboio. Vegetação caatinga, que sente a falta d'água. Olha ali o mandacaru. Mandacaru quando fulora na seca é o sinal que a chuva chega no sertão, dizia Luiz Gonzaga, grande rei do Baião. São as alternativas da vida. E na vida é isso mesmo, muita trepidação. Vida animal não se vê, não tem um pássaro no galho de uma árvore, um calango a gente consegue ver. Não tem preá, não tem tatu. Sobreviver aqui seria muito difícil. Só a vegetação, a flora segue resistindo bravamente. Porque aí é a vida que aprendeu a se adaptar. Quem não se adapta simplesmente obedece. Uma viagem entre Catolé do Rocha e Souza, que dura aproximadamente 1h30, vai acabar durando de 2h30 a 3 horas. A gente está saindo da estrada de chão, quilômetros da Caatinga, para entrar na rodovia, no asfalto. Você vai sentir, claro, uma da burra ali. Olha ali, ó. Ao ver animais na pista, contate 191 da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Com o asfalto. O festejo, o guia que apresentou a alternativa, um verdadeiro líder, esse cara aí, ó. E o comboio, as ambulâncias com os passageiros, agora podem seguir uma estrada melhor, tranquila. Como eu ia dizendo, às vezes a gente está num caminho plano, sinalizado com todas as advertências para que você caminhe bem na vida. E a pessoa acha difícil, de repente a vida coloca um acidente no meio daquele caminho e obriga você a pegar um atalho, buscar uma alternativa. É aí que se notabilizam, que aparecem os líderes, as pessoas que veem soluções para os problemas, diferente da maioria das pessoas que sempre encontram problemas para soluções.